pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Eu sei que tem muita gente que gosta dessa disciplina, né? Hoje estamos naquele climinha um pouco mais frio, né, da cidade de Recife. Vocês estão aí em casa acompanhando essa aula com um pouquinho de preguiça, né? Realmente o frio deixa a gente com um pouco mais de preguiça, né? Assim, aquela vontade de levantar só esperando da hora de ir para a escola, né? Isso, se bem que na época que eu tinha a idade de vocês, não faz tanto tempo assim não, hein? Eu gostava de ir para a escola na chuva, eu achava legal, eu achava divertido. Se bem que eu chegava em casa com um tênis sujo de lama. Minha mãe não gostava muito, mas eu adorava sair pisando nas poças. Não façam isso, hein? Hoje eu entendo que não é legal, porque para as nossas mães, para as nossas responsáveis, lavar o tênis é mais complicado. Mas vamos lá. Aula tranquila hoje, aula simples no clima do final de semana. Vamos trabalhar a leitura e interpretação de dados. A gente já começou ontem, né, falando um pouco sobre o que são tabelas, um pouco de gráficos. Professora, eu perdi essa aula ontem, o que é que eu vou fazer? Não se preocupa, vocês sabem que eu gosto de fazer algumas revisões, né? Não fica preocupado se você perdeu. Trarei de novo algumas informações, só que hoje a gente vai focar bastante nos exercícios, tá? Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, aquela que você já sabe. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ah, já baixou? Não? Quem ainda não baixou, vai lá no aplicativo, no QR Code que vai aparecer na sua telinha. Vai lá, né, na loja do seu aparelho, já baixa o aplicativo. Começa a mandar logo mensagem para mim, me deseja bom dia nesse dia chuvoso, né? Oxe, professora, e como é que a senhora vai saber que chegou a mensagem? A senhora está sem nada aí na mão. Oxe, e na interação, quem é que vai ficar comigo? Professora Abigail Viana vai ficar aí emitindo as mensagens, né? Lendo as mensagens que vocês mandarem para mim, né? E aí, professora? Já tá chovendo, bom dia aqui. A chuva não só tá lá fora não, viu? Olha aí. Jackson, Marlon, Juan, Pedro, que não pode perder a aula, Gabriel. E o Marlon colocou que gosta de ir para aula na chuva também. Só não vai pisar, feito ela pisava, né? Se sua mãe estiver aí na sala assistindo, olha, mãe, a professora disse para ele não fazer isso, viu? Exatamente, não pisa na lama não, porque para limpar depois é um problema. Mas que bom que eu consigo chegar até você, né? Que bom que você já começou a mandar bom dia para mim. Me esquenta bastante, apesar do clima estar um pouco ameno hoje. Professora, só tem um aplicativo para eu participar da sua aula? Eu só consigo assistir pelo aplicativo do Educa Recife? Não, minha gente. Liga a tua TV, coloca no canal 22.3 TV Nova. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, ao vivo. Inclusive a tua mensagem vai ser lida ao vivo também. A partir das 8h30 a gente já está por aqui, né? Começando com a professora Abigail e em seguida as aulas de matemática. Também é possível você assistir a partir da reprise que começa às 18 horas. Certo, professora, mas eu não consegui nem baixar o aplicativo e nem assistir pela TV. O que é que eu vou fazer? Eu gosto tanto desse assunto, não vai ficar sem assistir não. Vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essa aula vai ficar disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Hoje, para ajudar na inclusão, para ajudar na acessibilidade e acreditem, para participar da aula de matemática, eu tenho o Bruno, né, maravilhoso, além de intérprete, meu aluno número 1. Acreditem, ele responde aos desafios. Vocês respondem daí e ele responde daqui também, entendeu? Então, além do excelente trabalho de intérprete, ele ainda reserva um espaço para participar da aula. Então, recados dados, vamos começar a nossa aula. A gente vai começar um pouco sobre como ler e interpretar dados. A gente conversou um pouco sobre
como é feito, né? Como é construído um gráfico ou como é construída uma tabela. Na verdade, tanto o gráfico quanto a tabela, eles servem para organização de dados. Professor, e como é que eu obtenho esses dados? Como é que eu recolho, né? Como é que eu pesquiso? A palavra já diz. A partir de uma pesquisa, a partir de uma entrevista, é possível a gente fazer um levantamento de dados. Por exemplo, eu quero saber quantos alunos fazem parte da escola Deus é Amor. Vamos dizer que quais os alunos da escola Deus é Amor gostam de merendar bolinho, por exemplo. Por exemplo. Eu vou fazer essa pesquisa. Ou então, não, eu tenho 3 opções de merenda e os alunos da escola Deus é Amor vão ter que escolher qual é a melhor. Vai ser feita uma pesquisa e a partir daí a gente vai utilizar dos números para saber qual foi a merenda escolhida. Eu posso fazer essa organização a partir de um gráfico ou a partir de uma tabela. Eu só preciso dos elementos. Preciso saber do que se trata a pesquisa. Preciso saber das informações principais, né, da pesquisa. E preciso, claro, saber da minha fonte, de onde veio essa informação. Nesse caso hipotético que eu fiz agora, né, nessa suposição, eu disse que a escola era Deus é Amor. Então, fonte, escola, Deus é Amor. Isso é importantíssimo. Quando a gente vai ler, quando a gente vai analisar, ou até mesmo quando a gente vai construir um gráfico ou tabela, a gente precisa saber de onde veio a informação. Caso contrário, a gente não vai conseguir fazer a análise correta. Beleza? E como é que a gente lê e interpreta os dados, né? A gente faz essa leitura a partir de gráficos e tabelas e presta atenção no que está lá. Aqui eu tenho antes, né, alguns tipos de gráfico que a gente já estudou, né? O gráfico de coluna, o gráfico de setor, o gráfico de linha, que é o mais utilizado para acompanhamento de informações, né? Um exemplo é na época da pandemia, nos jornais passava-se muito isso. De abril para maio subiram os números de casos, então essa linha subia. De maio para junho os números diminuíram, então a linha ia para baixo. Isso é muito utilizado para acompanhamento, para comparação. A gente vê muito isso na TV. A tecnologia, ela ajuda muito a gente quando vai fazer essa construção, porque fica mais exato, né? Fica melhor do que a gente desenhando. Então eu tenho alguns exemplos de gráfico, não vou me deter muito a isso, tá? Eu vou realmente focar nos exercícios para a gente de fato ler e interpretar os dados. Eu tenho aqui os elementos básicos de um gráfico, né, que é o título, a minha fonte, os números, claro. Os gráficos e as tabelas, eles são construídos e são organizados a partir de números, porque gráficos e tabelas são registros numéricos, tá? Que serve para facilitar a nossa análise. Imagina se eu colocasse o nome de cada aluno da escola Deus é Amor para contar os votos. Ficaria mais difícil, né? Por isso que existem os registros numéricos e é a partir daí que são construídos os gráficos e as tabelas. Eu tenho o meu título, né? Que é para saber do que se trata a informação, aquela informação do meu gráfico, ela é de quê? É sobre o quê? A fonte, que é de onde veio, os números, que faz parte do levantamento que eu fiz a partir da minha pesquisa, e as legendas. Normalmente, legenda é quando no gráfico tem imagem ou figura. Eu preciso saber o que significa cada figura dessa, certo? Eu tenho as minhas tabelas, que é outro tipo de instrumento de organização de dados, onde eu também tenho a mesma situação de um gráfico, só que em estruturas diferentes. Eu preciso ter os mesmos elementos, tá?
A tabela é a estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. Da mesma forma, o gráfico. A ideia da gente utilizar tabelas e gráficos é realmente facilitar a interpretação de dados que a gente recolheu durante a pesquisa. E aqui eu já tenho um exemplo claro de tabela, a gente já utilizou. A loja Mundo Encantado fez o levantamento sobre os 4 brinquedos mais vendidos. A gente já trabalhou esse problema aqui. Esse exemplo é muito simples, né? Os 4 brinquedos mais vendidos. Tem o meu título, as minhas informações principais, os meus números e a minha fonte. Mesmos elementos que a gente consegue encontrar nos gráficos, tá? Agora, vamos construir um gráfico para organizar melhor os dados da tabela. Eu fiz uma conversão. Eu tinha os dados da minha tabela e vou passar para os gráficos. Professora, a senhora falou dos dados da minha tabela, realmente. Eu tenho todos os elementos do gráfico. Por isso mesmo que a gente vai fazer a conversão. Olha aí, eu já tenho tudo montadinho. Essa tabela, a gente já tinha ela. Olha aqui que maravilhosa. Os brinquedos mais vendidos na loja Mundo Encantado. Olha a fonte, loja Mundo Encantado. Tranquilo. Oxe, professora, a senhora vai usar que tipo de gráfico aí? Aqui eu vou utilizar um gráfico de barra. E a partir do gráfico de barra que a gente vai fazer a interpretação de dados. Quando eu começar a fazer a interpretação de dados, eu vou fazer algumas perguntas e espero que você me responda. Eu sei que às vezes demora um pouco para chegar, né? Que tecnologia tem dessas coisas, mas eu espero que vocês colaborem comigo. A gente já assistiu essa aula, né? Hoje é só uma revisão mesmo, a gente já está naquele climinha de final de semana, vocês já assistiram bastante essa aula, então já estão craques. Eu só estou reforçando o que você já aprendeu. Então eu tenho a minha tabela e vou passar para os gráficos. Olha, eu tenho o meu skate, 40 quantidades, observa a numeração em 5º ano. Eu tenho a minha bicicleta, ó, 20 ali. Tenho a minha boneca e tenho o meu pop-it. É assim que se fala, gente, pop-it. Eu acho que se fala pop-it. Inclusive, de vez em quando, eu fico usando da minha sobrinha em casa, quando ele fica por lá, né? Quando ela não está mexendo, eu fico. Não são aquelas bolinhas, né, que você fica apertando. Na minha casa tem um e eu utilizo de vez em quando. Então, skate 40, bicicleta 20, boneca 30 e o pop-it 40. Olha aí. Você já brincou com alguns brinquedinhos desses? Skate, gente. Eu nunca me aventurei, que eu sempre fui muito estabanada. Eu, por exemplo, quando eu andava de bicicleta, eu caía bastante. Inclusive, tem algumas marcas, né, que representam bem isso, de como a minha infância ela foi levada, né? Professora Abigail, nós temos comentário no nosso chat? Tem, eles estão aqui animados. Nossa querida Luciana Firmo participando. Olha aí. Dizendo pra gente uma boa aula. Obrigada, Lu. Beijo pra minha coordenadora show. Muita gente nova por aqui, viu? Muitos nomes que eu não conhecia ainda. O Jackson, cadê aqui? Miguel, aí Juan, Raquel dando um bom dia. Olha. E quando você pergunta o nome do brinquedinho aí, todos responderam sim, 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 sim. Ah, Você falou certo. Então eu tô atualizada, né, gente? Eu tô por dentro da vibe de vocês, né? Isso. Pois bem, desses brinquedos aqui, o único que eu não me aventurei muito foi o skate, né? Porque vai que eu talvez tivesse quebrado alguns membros se me aventurassem. Vamos continuar a nossa aula, que é o melhor que a gente faz. A fonte, minhas informações. Gente, presta atenção. Eu tinha o meu levantamento e eu consegui representar das duas formas, tanto em tabela quanto de gráfico. Olha como ficou lindo, vê que coisa maravilhosa. Eu
Professora Kedma, confesso que prefiro gráficos. E vocês? Se fosse para organizar, para fazer o levantamento dessas informações, vocês prefeririam utilizar a tabela ou utilizar o gráfico? Eu já dei o meu voto. E você, professora Abigail? Se fosse para você representar alguns dados, você preferiria tabela ou gráfico? Eu também prefiro o gráfico. Eu acho que o gráfico fica mais bonito, né? E você, responde para aí no chat. Já chegou, viu? Olha aí, O maravilhoso. Luiz prefere tabela. Prefere tabela? Prefere tabela. Agora, olhando para a tabela, você tem a ideia de que é mais fácil, né? Se a gente fosse fazer à mão, realmente, o gráfico fica mais difícil. E aí, tem mais? Já a Raquel prefere o gráfico. Mas eu acho que vai ficar assim, nesse bate-bola, nesse empate aí. Eu, como não sei desenhar muito bem, eu faria a tabela. Agora, para responder uma questão, por exemplo, na leitura, Sim. eu acho o gráfico assim, ele mais simples. Né? A cor, Verdade. as colunas ali, e tudo com cor, acho que fica mais bonito também, pronto. Então, Fica. Eu escolhi cores bem legais, né? Eu deixei o meu gráfico bem colorido para chamar a sua atenção. Mas a tabela, ela tem o seu valor, certo? Viram a conversão? Olha aí. Vê que coisa linda. A partir de agora, a gente vai começar com as nossas interpretações. Eu quero a tua participação, como eu tinha falado para vocês. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão me respondendo. Tudo bem, quinto ano? Podemos fazer isso? Será que você que está aí em casa me assistindo consegue me ajudar? Vamos embora. Qual foi o brinquedo menos vendido pela loja Mundo Encantado, de acordo com o gráfico? Informação importante. Eu sempre falo, não me canso e repetirei. Todas as informações de um gráfico estão nele. Se tiver alguma pergunta relacionada ao gráfico, a resposta estará no gráfico. Não esquece disso, quinto ano. Não vai para outra questão atrás de resposta. Foca no gráfico que está na questão. E aí, professora, qual é o brinquedo que foi menos vendido de acordo com o gráfico? respondendo ao anterior ainda, chegou a participação de Jackson, William, Juan, e agora eles estão respondendo bicicleta. Priscila, Alisson, Lucas, todos dizendo bicicleta. Pessoal, foi o menos vendido. Pessoal, será que foi bicicleta? Vocês estão corretíssimos. Olha aqui, gente. Olha a informação no gráfico. Gráfico de barra, gráfico de coluna vertical. Só em olhar você já consegue responder, ó. Simples demais, bicicleta, ó. A menor quantidade de brinquedos foi a bicicleta. Será que é porque tá caro? Eu, inclusive, queria comprar uma bicicleta para mim, mas o preço não está muito atrativo, não. Eu acho que eu vou ficar no Poppit mesmo, que é mais baratinho. Eu continuo com o meu transporte e, pelo menos, eu fico menos estressada com o meu Poppit, não é isso? A bicicleta está muito caro. E vocês estão corretos. O menor brinquedo, o brinquedo menos vendido foi a bicicleta. Estão de parabéns. Agora eu quero saber, quinto ano, quais foram os brinquedos mais vendidos? Responde para mim. A gente já respondeu que menos vendido e agora eu quero saber os mais vendidos. Se eu disse os mais vendidos, é mais de um, né? Então diz aí, quais são eles? Conta para mim aí rapidinho no chat. Quais foram os brinquedos mais vendidos pela loja Mundo Encantado? De acordo com o gráfico, não vai atrás de resposta em outro lugar. Foca no gráfico. E aí, professora Abigail, temos resposta? Chego. O Miguel disse skate, mas o Pedro disse skate e é Poppit, é que fala? Poppit, eu aprendi, inclusive com o meu Eu intérprete estou aprendendo agora, que eu não sabia. Eu também não sabia, Pronto, não. chegou aqui, skate e Poppit. Olha como eu estou antenada. Isso, presta atenção aqui, ó. Analisa o gráfico, os dois estão com a mesma quantidade. Então, os mais vendidos foram skate e
Poppet. Facinho demais, né? Tem mais pra gente resolver. Quantos brinquedos foram vendidos pela loja Mundo Encantado? Eita, professora, que pegadinha a senhora fez com a gente. E agora? A senhora disse que as informações dos gráficos estão lá, que as respostas estavam lá. E como é que eu vou fazer isso, professora? Pelo amor de Deus. E aí, professora Abigail? Vê só, pessoal, a professora perguntou o total, tá? Porque Quantos algumas pessoas foram? colocaram 4, não são assim o que tem disponível. Não tá certo? são os tipos. Os que tem não lá são quais 4 são os tipos. tipos, Ela não. quer saber total, tá certo? Juntando. Eita, falei. Foi sem querer querendo. Quanto foi no total? Quase que era um spoiler. Quase, quase, quase. Pessoal, os tipos de brinquedos são 4. Talvez tenha sido um erro de interpretação da pergunta. Não se preocupa. Se a gente leva em consideração os tipos de brinquedos, sim, você está correta. São 4. Mas eu não perguntei isso. Eu quero saber quantos brinquedos foram vendidos no total, de acordo com esse gráfico aqui. Como é que a gente vai fazer? Uma adição de todos os brinquedos, de cada tipo de brinquedo. 40 skates, mais 20 bicicletas, mais 30 bonecas, mais 40 pops. E no final a gente vai ter o resultado. O Gabriel Acertaram? chegou no resultado 130. Parabéns, Gabriel. É isso aí. Priscila também. A quantidade total de brinquedos, quinto ano, 130. Tranquilo. Informação de gráfico, resposta no gráfico também. Vamos lá. Eu tenho mais. No campeonato de boliche, os pontos que Luiz, Carla, Lucas e Ana marcaram aparecem no gráfico a seguir. Gráfico de coluna horizontal. Observando as informações encontradas, responda. Quem marcou mais pontos? Responde rapidinho para mim. Quem foi que marcou mais pontos? Quem foi que marcou mais pontos no campeonato de boliche? Quem será? Foi Luiz? Foi Carla? Foi Lucas? Ou foi Ana? Análise simples, interpretação maravilhosa. Olha que verde bonito que aparece no meu gráfico. Ana foi a pessoa que marcou mais pontos. É só a gente analisar aqui, olha. E quantos pontos ela marcou, quinto ano? Vou acelerar um pouco, né? Porque vocês sabem que não dá tempo se eu ficar só esperando, né? Infelizmente não dá. Ana marcou 40 pontos e foi a que marcou mais nesse campeonato. Beleza? Vou para mais um. Hoje a gente só vai focar nisso. Dessa vez vamos focar na tabela. A tabela a seguir apresenta a escolha das crianças para assistirem um filme na escola. A partir da leitura dos dados, que filme recebeu menor número de votos? Lembrando, eu que inventei esses nomes aí, tá bom? Eu dei uma ajeitadinha nessa tabela. Eu coloquei nomes diferenciados, tá? Isso foi obra da professora. Eu quero saber que filme recebeu menos votos. Menos votos. Responde para mim rapidinho aí. Eu ainda tenho um pouco de tempo. Vamos lá. Menos votos. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Posso responder? Será que eu posso responder? Quem aí está digitando patrulha de gatos está correto. Quem recebeu menos votos foi o filme Patrulha de Gatos. Tiveram respostas, professora? Sim, a Ana Alice chegou aqui. A Ana Alice por Patrulha de Gatos. Muito facinho, né? Essa questão da interpretação. E eu trouxe questões bem simples para vocês mesmo. No campeonato de basquete organizado pela Escola C, os pontos que Luiz, Joana e Antônio marcaram aparecem na tabela a seguir. Observando as informações encontradas, quem marcou mais pontos? Meu Deus do céu, que coisa fácil.
Pergunta envolvendo tabela e gráfico. A resposta está na tabela e no gráfico. Olha quem marcou. Luiz, ó. Marcou quantos pontos? 250. Na verdade, isso daqui era para vir ao contrário, tá? Mas dá pra gente ainda assim conseguir interpretar. Na verdade, era só essa palavrinha que precisaria ter mudado. Mas Luiz marcou mais pontos, certo? Vamos lá. Vamos para aqui quem marcou menos, ó. Antônio marcou menos. E por final aqui veio um spoiler, né? Eu vou explicar, mas a resposta já está aí. A pergunta era: quantos pontos marcaram os três juntos? 250 de Luiz, 170 de Joana, mais 100 de Antônio. A resposta ainda permanece aqui. Eu só fiz uma adição simples, operação que vocês conhecem demais. Aqui eu tenho, né, uma revisão breve, né? A tabulação de dados pode ser representada através de gráficos e tabelas e podemos fazer essa conversão. Aí é só uma revisão do que a gente já fez. Professora Abigail, muito obrigada pela sua participação. Estou feliz que está de volta comigo. Isso aí. Essa dupla não pode separar, Não né, pode, gente? não pode. Estamos combinando no final do ano a gente não passar de ano para não seguir para o sexto. Não, a gente e não ficarmos vai juntas seguir. no quinto. Exatamente. Mas eu que agradeço, que foi maravilhoso aqui a participação de vocês, viu? Vocês estão de parabéns. É isso aí. Bruno, muito obrigada pela sua interpretação, sempre maravilhoso. Eu até coloquei uma figurinha aqui me representando de tão feliz que eu tô e porque você está comigo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Te aguardo numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.